Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, segunda-feira, como você já sabe, dia de fazermos o início da semana, mostrarmos para você aqui todas as perspectivas que temos para esta semana. Antes de mais nada, quero dizer para você que, como você já sabe, tudo isso que eu mostro para você aqui não são recomendações de investimento, mas sim são a minha análise do mercado, tudo aquilo que eu pretendo ou posso fazer durante a semana. E hoje eu quero compartilhar com você, então aqui, como sempre, tudo aquilo que são as nossas perspectivas aqui para o início da semana. Então vamos lá, quero começar a falar com você hoje em especial sobre o calendário econômico. Esta semana vai ser uma semana bastante cheia, onde temos aqui muitas coisas para serem acompanhadas durante esta semana. E eu quero começar então aqui a dizer para você, amanhã já, às 5h30 da manhã, temos aqui a decisão da taxa de juros do Banco da Austrália. Ou seja, quero te levar esta semana aqui a fazer um desafio com você. Quero que você tente entender e compreender aqui todas as relações e os fundamentos sobre tudo que pode acontecer esta semana no mercado. Veja que temos aqui na Austrália uma previsão de que não sejam alteradas as taxas de juros. O que eu quero que você entenda em termos fundamentais. Quando há uma baixa da taxa de juros, isso significa uma política monetária expansionista. Portanto, normalmente uma baixa da taxa de juros, como eu já te expliquei aqui no passado, faz com que o dinheiro fique mais barato, ou seja, com que as empresas consigam refinanciar-se a mais barato, ou seja, a juros mais baixos. E isso faz com que a moeda caia. Mas eu também quero que você entenda aqui uma coisa, que este sentimento pode também trazer aqui um outro sentimento para o investidor. Uma vez que não haja baixa nas taxas de juro, o investidor pode sentir ou pode pensar que os governos não estão fazendo o suficiente pelo crescimento econômico, ou seja, que não estão adotando nenhum tipo de política no sentido de fortalecer a sua economia. E isso pode trazer também um desinteresse pela moeda, pode fazer com que a moeda caia. Logo, se você sabe, nesse caso, que o AUD cai, você também sabe que, por consequência, o ouro também cairia, porque é um ativo diretamente correlacionado ao AUD. Nós já vamos falar sobre os índices daqui a pouco, aqui mais à frente, mas você está vendo que os fundamentos, na verdade, não se alteraram. Ou seja, todos os dados econômicos que têm saído são dados maus. E eu tenho dito isso para você constantemente, tenho te falado que os dados são maus. E os fundamentos, é isso que eu quero que você entenda, é o que move os mercados. E mais cedo ou mais tarde, esses fundamentos vão se refletir nos índices e também vão refletir-se nas empresas. Então veja, se nós temos dados maus, se as empresas estão vendendo pouco, se o desemprego está crescendo, se o emprego está diminuindo e nada disso tem mudado diante do Covid-19, logo tudo isso faz o quê? Com que haja um abrandamento econômico. E se as empresas vendem menos, consequentemente, para despedir pessoas também é um custo, e você sabe disso. Logo, as empresas provavelmente terão lucros menores ou terão prejuízos avultados. E é para isso que o investidor olha. Esse é o fundamento que faz subir uma ação ou que faz descer uma ação. Dentro de um índice estão compostas várias empresas, como você sabe. Se o investidor não tem interesse nas empresas, ele não vai comprar as ações, porque as empresas tendem a dar menores lucros ou não darem lucros. Consequentemente, os índices caem. Estes são os fundamentos para que você entenda como que o mercado se move. Então, da mesma forma, nós também vamos ter aqui esta semana, então, na quarta-feira, temos o CAD. Está aqui, decisão da taxa de juros do Banco do Canadá, na quarta-feira, que em princípio também da mesma forma que o AUD não se prevê nenhuma alteração, ou seja, não há probabilidade de que baixem as taxas de juro. Veja que se baixarem as taxas, a moeda vai depreciar,
Porque é uma política expansionista, como eu expliquei para você. Logo, o dinheiro fica mais barato para que as empresas possam captar o dinheiro nos bancos e investirem nas empresas. E isso faz com que a moeda desvalorize, ou seja, o preço do dinheiro fica mais barato. Mas, como eu expliquei para você também no AUD, este mesmo sentimento pode acontecer no CAD. O fato de não se fazer nada pode levar o investidor a ter um mau sentimento, ou seja, ele pode achar que não está sendo feito o suficiente para que as empresas tenham dinheiro barato para se financiar, ou seja, que a crise se agrave, uma vez que os governos não estão fazendo o suficiente, ou seja, o desemprego vai continuar aumentando, as empresas vão continuar vendendo menos, a poupança pública diminui e isso faz com que as empresas tenham menores lucros ou tenham prejuízos. Logo, faz com que os índices caiam também. Por isso eu quero que você entenda sempre o fundamento das coisas, o que faz o mercado mover-se. Para além disso, também ainda na quinta-feira, então, temos o Banco Central Europeu. Ou seja, temos aqui a decisão da taxa de juros por parte do Banco Central Europeu. O que aconteceu aqui em termos europeus? Na semana passada foi pré-aprovado um pacote de ajuda para os Estados-membros, para os 27 Estados-membros da União Europeia, onde foram aprovados aqui 750 bilhões de euros de ajuda para os países. Parte deste montante em subvenções e outra parte, então, em empréstimos. Veja que isso ainda precisa de algum ajuste, de alguma aprovação, mas todo esse pacote já foi divulgado. E em razão disso, você vê o euro continuando a valorizar-se, ou seja, despejou-se dinheiro na economia, então o euro tende a valorizar-se aqui neste caso. Mas, diante de toda esta ajuda que já foi aprovada, sendo que nós já temos aqui na zona euro, como você vê, uma taxa de juro negativa de 0,50%, ou seja, temos aqui uma taxa de 0,5% negativa. Então, não se espera que o Banco Central Europeu tome alguma medida aqui em relação a corte nas taxas de juros. Da mesma forma, vou voltar aqui a te explicar. Se houver corte, a moeda cai. Mas se não houver corte, também pode haver o mesmo sentimento de que ainda se espera que faça-se mais algo para além dos 750 bilhões. Depois, no caso do Banco Central Europeu, o que temos que ver aqui também é o quantitative easing, ou seja, são as compras e recompras dos ativos que o Banco Central Europeu faz das empresas e dos governos. Caso haja um corte na quantidade de ativos a serem comprados, isso com certeza vai levar o euro a depreciar-se. Então veja, no caso do CAD, você tem o petróleo que é diretamente relacionado ao CAD. Então, não havendo corte nas taxas do CAD, se houver, e é isso que eu quero que você entenda, se houver um mau sentimento por parte do investidor, isso fará com que o CAD, a moeda canadense, desvalorize e, por consequência, também o petróleo desvalorize. Então veja como eu daqui a pouco já vou te mostrar também, você sabe que o petróleo está numa zona de resistência e isso tudo em conjunto poderá fazer com que o petróleo venha ainda a desvalorizar-se mais. Apesar de hoje ter saído uma notícia dos Emirados Árabes que pretendem estender o corte de produção até novembro deste ano. Então isso segurou um pouco, na verdade, a cotação do petróleo e por consequência também manteve mais ou menos estável a moeda canadense. Para além disso, temos dados do emprego, temos PMI industrial, temos vários dados econômicos importantes essa semana. Mas como eu tenho explicado para você, o mercado está se movendo por paradigma, não por fundamento. Então não é que o fundamento não faça o mercado se mover, e é isso que eu quero que você entenda. Veja que o paradigma é o que vai contra o fundamento do mercado, ou seja, são a montoeira de investidores minoristas que não conseguem interpretar corretamente os dados. E isso é uma coisa que eu quero agora novamente mostrar para você.
Tenho falado disso constantemente, tenho mostrado isso constantemente para você. Veja, os fundamentos não se alteraram. E você sabe que mais dia, menos dia, como eu falei para você, os fundamentos vão se refletir, vão aparecer. Pode levar um dia, 2, uma semana, um mês, mas eles vão aparecer, porque são eles que efetivamente fazem com que o mercado mova-se. Então veja você que na semana passada nós tínhamos 73,5% de pessoas posicionadas em short, ou seja, investindo na desvalorização do SP500. Hoje nós temos 75,2%, ou seja, tem vindo a aumentar a quantidade de posições em short nos índices. Isso significa o quê? Significa que de um momento para o outro nós podemos ter uma inversão rápida e brusca no mercado. E quando eu digo rápida e brusca, é realmente rápida e brusca. Quem estiver posicionado vai ganhar, quem não estiver não consegue entrar porque o mercado cai muito rapidamente. Como eu sempre digo, para subir é de escada, para descer é de elevador. Então, veja que o que eu quero te dizer com isso. O meu desafio essa semana é que você tente interpretar tudo isso como eu estou falando para você aqui, sendo que, como eu sempre te digo, a minha metodologia é baseada em fundamento, correlação e técnica. Eu acabei de explicar para você todo o fundamento do calendário econômico. Também expliquei para você as correlações de algumas moedas aqui. Agora a parte técnica é aquele da análise técnica, onde você vai definir os pontos de entrada, saída e tudo mais. Mas, acima de tudo, eu quero que você esteja protegido. Se você pretende operar esta semana, como eu digo sempre aqui, eu não estou recomendando nenhuma operação, eu apenas estou dando a minha opinião. Então, esteja protegido para, caso o mercado mova-se contra você, você não tenha perdas superiores àquelas que você pretende ter. Então tenha muita atenção, porque as posições vendedoras continuam se acumulando no mercado, ou seja, as mãos fortes, os grandes investidores, continuam alocando posições curtas no mercado, seguindo os fundamentos do mercado, que são muito maus. E isso está provado aqui. Isso eu estou mostrando para vocês dia após dia. Cada vez que eu faço um vídeo eu mostro para você. Está aqui o fundamento. Está acontecendo exatamente isso. Por quê? Porque o fundamento é mau. Os investidores, os grandes investidores têm se posicionado aqui. Por quê? Porque quando houver uma inversão ela é muito rápida. E se o mercado inverter rapidamente aqui, nós podemos ter uma queda aqui de 8 ou 10% rapidamente no mercado. Ou seja, em 3, 4 dias ou uma semana poderemos assistir aqui realmente a uma boa queda no mercado. Portanto, tenha atenção. Apesar de que, vamos agora olhar para tudo isso, você vê que está aqui o nosso SP500, que é o pai de todos os índices, como você sabe, eu sempre começo por eles. Você vê que o mercado continua subindo. Para já parece tudo inalterado. Então veja, os fundamentos estão aí e nós não podemos deixar de olhar para eles. O que poderá acontecer aqui? O que poderá acontecer e o que possivelmente eu poderei vir a fazer esta semana é, caso o mercado volte aqui nesta zona, certo? Ou seja, haja aqui um pullback nesta zona, vamos lá olhar de que forma isso poderia acontecer, olhando entre esses mínimos aqui e os máximos que fizeram hoje, os 38% e os 50% de FIBO estão exatamente nesta zona. Então, ou seja, temos aqui as seguintes hipóteses. O mercado poderá abrir hoje já em alta e romper esses máximos que aqui estão. E aí, como você sabe, eu sempre explico para você e você já deve saber. O que está aqui? Responda-me você. O que temos aqui em cima? Toda a gente que entrou aqui em short tem os stops aonde? Aqui, não é? Então, quando o mercado romper aqui, o que vai acontecer? Aquilo que você já sabe, eu sempre tenho explicado para você. Vamos ter aqui uma vela grandona,
como essa que aqui está, não é? E o que vai acontecer aqui? Vamos limpar todos os stops que estão aqui por cima. Esta é uma possibilidade. No mercado não existem certezas, existem probabilidades. Portanto, esta é a segunda probabilidade daquilo que poderá vir a acontecer já no dia de amanhã e que é muito provável que venha a acontecer. Sendo que o mercado poderá caminhar até aqui a zona dos 3.155 pontos. Isso nos daria aproximadamente aqui 3%. Não é? Então é possível que o mercado venha aqui para cima, limpe os stops, depois faça um pullback novamente até estes máximos aqui. Ou, neste caso, o que você faria aqui? Você vai fazer um Fibo entre estes mínimos aqui e os máximos, vamos lá dizer, entende? Imaginemos que vem até aqui, ou seja, o pullback poderá dar-se em toda esta zona de máximos aqui, ou inclusivamente até nesta zona que está aqui demarcada. E a partir daqui, caso o mercado demonstre aqui sinais coerentes e que a fundamentação se mantenha, isso é muito importante, que você sempre tenha em atenção. Aquilo que te leva a entrar no mercado é o mesmo que te leva a sair. Se você tem uma boa razão para entrar e de repente essa razão deixou de ser válida, é o momento de você sair. Ou então, se tendo todos esses motivos, algo se alterar, você perdeu o motivo para entrar no mercado. Ou seja, o fundamento se alterou. Você então precisa alterar a sua forma de ver isso. Então eu quero que você pense nisso essa semana e realmente tente analisar com base em tudo aquilo que eu estou te falando. Depois, você já sabe que caso eu venha a entrar aqui nesta zona para tentar buscar esse impulso altista, a mesma coisa pretendo fazer no Dow Jones e no SP e no Nasdaq. Veja você que o Nasdaq, aqui estamos num gráfico diário, o Nasdaq está muito próximo de máximos históricos. Ou seja, uma alta de 2,5% nos levaria a fazer novos máximos históricos no Nasdaq. E é muito provável que isso venha a acontecer. Então isso tudo vai trazer um novo paradigma, ou seja, vai trazer novamente um sentimento de que os fundamentos não importam, de que o importante é que o mercado continue a subir, até que isso se reverta por alguma razão. Ou seja, falta aqui o estopim, falta algo que venha despoletar esse movimento. Então, até que todo esse sentimento que aqui está não se altere, até que nós não tenhamos algo que é normal, 40, 50, como você está vendo aqui, ó, 59, 40. Enquanto isso não volte ao normal, significa que continuamos tendo aqui uma fundamentação para uma possível inversão do mercado a qualquer momento. Portanto, senhores, eu espero que se você vier a operar esta semana, que você esteja realmente protegido. Em relação a pares cambiais, não há muito que se diga em relação a pares cambiais, porque, como eu falei para você, nós temos 3 bancos centrais nessa semana e isso poderá mexer bastante com o mercado. Ou seja, o AUD, que poderá mexer com a moeda, né? O Banco da Austrália vai mexer com o AUD, poderá também vir a mexer com o ouro e com o franco suíço. Depois temos o CAD, que também, além do CAD, poderá vir a alterar os preços do petróleo, como eu disse para você. E já agora, para que eu não me esqueça, vamos olhar aqui para o petróleo, onde, o que nós vemos aqui no petróleo? Vejam os senhores, está aqui o nosso gráfico em 4 horas, sendo que o petróleo está justamente numa zona de resistência. Apesar de ter rompido esta linha de tendência baixista, que é mais de curto prazo, vamos até ajustar ela aqui, moveu-se. Veja que temos aqui já um rompimento desta linha, mas efetivamente, como você vê, o petróleo encontra-se
na zona de 38,2 de FIBO de toda esta queda que aqui está. Ou seja, caso não haja o rompimento, como eu falei para você, existe uma grande probabilidade de que venha a fazer mínimos por baixo destes mínimos que aqui estão, dos últimos mínimos. Então, veja que tudo isso que vai acontecer com o CAD poderá influenciar o petróleo e poderá fazer com que tenhamos aqui também uma correção. Caso o petróleo rompa a zona dos 38,2 de FIBO, provavelmente então iremos com o petróleo aqui até a zona dos $42 aproximadamente. Então, em relação às moedas, voltando ao que eu estava falando, o que temos aqui de mais interessante para esta semana é o euro. E por que o euro? Vejam os senhores que na semana passada tivemos aqui o rompimento da nossa lateralidade, ou seja, o euro andava aqui entre esses máximos e esses mínimos, que aqui estão. Tivemos o rompimento, em razão de todo esse pacote de ajuda que eu falei para os senhores há pouco de 750 bilhões de euros, isso impulsionou o euro e também, por consequência, fez com que o dólar desvalorizasse. Vejam que o que poderá acontecer aqui nesta semana? O que poderá acontecer aqui é que, em razão do Banco Central Europeu possivelmente não vir a fazer nada, poderá fazer o quê? Com que, além de toda essa ajuda que já foi colocada aqui, o investidor ainda ache que seja pouco. E isso vai depender também, como eu disse para você, do quantitative easing, do que a Lagarde vai falar sobre o quantitative easing. E qualquer mudança no quantitative easing pode levar a uma desvalorização do euro. Portanto, o que eu pretendo fazer aqui no euro? Eu pretendo entrar com uma posição a curto, com uma posição em short. E aonde que eu pretendo entrar? A partir dos 1,1180. Ou seja, nesta zona que está aqui demarcada, é onde eu pretendo começar, ou seja, na zona dos 61,8 de FIBO, de toda esta queda, desta última queda, que se deu aqui entre o mês de março, onde tivemos toda esta queda aqui. Depois andamos em lateralidade e agora estamos novamente aqui na zona dos 61,8 de FIBO. Por que 1,1180? E agora quero te mostrar aqui para que você consiga ver. Eu vou colocar aqui uma linha horizontal para que você possa ver. Nos 1,1180 aproximadamente. Aqui. Vejam bem. Tivemos aqui, serviu como resistência, serviu como suporte, serviu como suporte, serviu como resistência, 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 resistência. Novamente poderá vir a funcionar aqui nesta zona como sendo uma zona importante. Então vou tirar daqui só para que o nosso gráfico fique mais clean, ou seja, com a possível continuidade da alta dos índices e como a reunião do Banco Central é só na quinta-feira, ainda é possível que na terça e na quarta ou amanhã ou depois ainda nós assistamos ainda a uma continuidade, ou seja, da tendência altista no euro. Estamos a falar aqui de subir mais 0,5%, o que é possivelmente aceitável. Para além disso, eu também tenho aqui algo interessante, que é uma divergência oposta. Ou seja, vejam os senhores aqui que temos máximos crescentes nessa zona e temos máximos decrescentes aqui no nosso oscilador. Lembrando você que eu só uso o oscilador para ver divergências, eu não uso o oscilador como cruzamento para ver sinal de entrada ou sinal de saída, eu não uso para nada disso, só uso para ver a convergência e a divergência. Portanto, já vemos que essa divergência já vem de mais tempo, você pode ver aqui
que tínhamos aqui máximo e máximo, não é? Agora vamos ver aqui os topos. Máximos crescentes e topos paralelos, ou seja, tínhamos aqui uma divergência paralela. Então, vemos que numa tendência baixista, tudo isso aqui significa o quê? Que possivelmente tenhamos aqui uma inversão dessa tendência, ou seja, o fim desta tendência. Não uma continuidade, mas o fim. Então, o que poderemos assistir aqui? Poderemos assistir aqui é o quê? Que o nosso oscilador venha novamente mais aqui para cima e que o nosso topo aqui venha mais aqui acima, ou seja, teremos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Teremos uma tripla divergência baixista aqui. E neste caso, uma divergência oposta, o que nos indicaria realmente que teríamos aqui uma continuidade baixista, ou seja, uma inversão de movimento. Portanto, no euro poderá vir a ser uma boa oportunidade caso os fundamentos mantenham-se, e é isso que eu preciso que você entenda. Se houver baixa de taxa, é óbvio que o euro vai desvalorizar, mas não espere porque isso não vai acontecer. Mas o sentimento do investidor por não ver um aumento de quantitative easing, por não ver nada, ou seja, vai fazer com que o euro baixe. Para além de tudo, você já conhece aquela velha máxima: compre no rumor e venda na notícia, não é? Então, o que nós tivemos aqui na semana passada? Todo o rumor, não é? Foi aprovado, 750 bilhões e tal. Tudo isso levou o euro a subir, mas subiu antes de nós sabermos que realmente tinha sido aprovado. Ou seja, o euro já estava em máximos quando todo o pacote de ajuda foi aprovado. Então agora nada mais normal do que na zona dos 1.1180, 1.12 aproximadamente, na zona dos 61.8 de Fibo, que os investidores que entraram aqui comecem a realizar os seus lucros e muitos comecem a entrar aqui com posições curtas para manter-se a favor da tendência. Vamos lá ver a nossa prova real. Como eu digo sempre para você, você não pode operar um sem saber o outro, não é? Então vamos ver o índice do dólar. O que temos aqui no índice do dólar? Vamos limpar isso aqui para ficar clean. Tivemos também da mesma forma a ruptura da nossa zona aqui, que andávamos em lateralidade entre máximos e mínimos. Então, houve a ruptura destes mínimos. Para onde pode ir? Então, se eu disse para você que o euro ainda pode subir mais, significa que o índice do dólar teria que baixar mais, não é? Vamos ver até onde a nossa zona demarcada. Veja que dá aproximadamente o 0,43%, que é exatamente o mesmo percentual que eu mostrei para você lá no euro. Então, teríamos aqui a possibilidade, e como eu digo para você, não há certezas, mas sim probabilidades, de que então o índice do dólar viesse aqui, vamos lá, anterior resistência, anterior suporte, poderia funcionar aqui novamente como sendo uma zona de suporte. Veja que se você olhar aqui mais para trás, vamos colocar uma linha aqui, você também pode ver que esse mesmo valor serviu aqui também como resistência, se você encolher mais, suporte, ou seja, esta zona também é uma zona importante para o índice do dólar. Portanto, nós não podemos ser antagônicos nas nossas análises. Como eu disse para você, você sabe que a correlação entre o índice do dólar e o euro-dólar é uma correlação negativa. Se um sobe, o outro desce. Então, desta forma, eu quero que você faça um exercício essa semana. E eu hoje não vou dizer para você especificamente, para além desses pares cambiais que eu falei aqui, eu deite aqui as opções daquilo que poderá ser feito nos índices também.
mas eu quero que você faça um exercício, que você faça, nem que seja um trade mental, mas que você pense de que forma que você iria operar esta semana com base nos fundamentos que eu te dei. Eu te passei todo o calendário econômico e expliquei para você quais são os fundamentos de cada coisa. Expliquei para você, olha, o fundamento disso aqui, se o Banco Central fizer isso, é aquilo. E eu te expliquei em detalhes. Portanto, depois você tem a correlação. Se os índices continuarem a subir, o que vai acontecer com o Yen? Vai depreciar, não é? Então, você nesse caso teria que fazer o quê? Vender Yen, porque o Yen vai se depreciar. Caso os índices realmente haja, de repente, vamos imaginar aqui, a fundamentação do mercado é queda. Como eu disse para você, você está vendo que as coisas estão se acumulando aqui em queda. Não quer dizer que isso não mude, mas para já o fundamento é esse. Acumulam-se posições vendedoras, o que poderá fazer com que o mercado inverta com força a qualquer momento. Quando o mercado inverte, o que acontece? Um sentimento de risco faz com que o ouro suba, o ien suba e o dólar suba. Então vamos lá ver. Quais são os trades que você poderia realizar nesta semana? Nem que seja mental. Você então vai fazer um exercício de escrever. Bom, se acontecer isso, vou fazer aquilo. Se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E essa é uma forma de você começar a aprender toda essa fundamentação e correlação que eu tenho explicado para você. Comecei uma série de vídeos sobre o meu método, que é fundamentação, correlação e técnica. Por isso eu quero que você comece a exercitar isso, para que você não só ouça aquilo que eu falo, mas que a tua mente também vá se habituando a isso. Se você já opera e quer operar e quer colocar isso em prática, tenha atenção a tudo isso que eu te falei. Não são recomendações de investimentos, é a minha análise, é a interpretação do mercado. Portanto, proteja-se, esteja atento a uma possível inversão a qualquer momento, que poderá dar-se por uma notícia qualquer que poderá vir a fazer com que o mercado ganhe uma outra direção. Em princípio, o que está mais provável acontecer é que tenhamos uma continuidade altista, pelo menos agora no início da semana. Na terça e na quarta-feira, ainda é possível que tenhamos uma continuidade altista, apesar de que eu acredito que em breve esses fundamentos se refletirão no mercado. Senhores, espero que os senhores tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu gosto no vídeo. Se é a primeira vez que você me assiste, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo, porque você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.